Olá, bem-vindos a mais um podcast de Terapia Fiscal. Hoje não vou falar propriamente de fiscalidade, como é habitual, porque tenho comigo uma convidada muito especial, uma jovem solicitadora de seu nome, Inês Teixeira. Olá Inês, bem-vinda ao meu podcast. Olá, e antes de mais, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bem, jovem solicitadora. Inês, este foi um ano de grandes conquistas. Queres nos contar um bocadinho daquilo que já fizeste este ano? Sim, então, este ano terminei o mestrado em Solicitadoria de Empresas, portanto concluí a minha dissertação, foi assim um grande desafio. O tema foi a igualdade de género e a licitude do despedimento, mais na área do direito de trabalho, e correu bem. Foi? E a nota? Parece-me que foi excelente, Na certo? dissertação tive 18 e terminei o mestrado com 17. Muito Portanto, bom sim. mesmo, muito bom. E entretanto, sei que também já fizeste o exame de acesso à Ordem dos Solicitadores. Exatamente. Portanto, durante este ano, quando estava a fazer a dissertação, fiz também o estágio da Ordem dos Solicitadores. Portanto, na ordem, para o ingresso à Ordem dos Solicitadores, primeiramente temos um estágio e, no fim, temos 4 exames para aceder à Ordem. Muito bem, então já és uma solicitadora, certo? Ainda sem inscrição na Ordem, mas... Ok, uma quase solicitadora. Exato. Muito bem. E muitas vezes, quando falamos em solicitador, vem aquela dúvida normal do o que é que faz um solicitador, em que áreas do direito é que atua. Queres-nos explicar um bocadinho Sim. as áreas de atuação e onde é que um solicitador pode ajudar, quer empresas, quer pessoas? Exato. Um solicitador, portanto, é um profissional que é habilitado em diversas áreas de direito, não é somente um profissional que está habilitado para partilhas de bens, que é o que acho que a sociedade em geral associa mais. No entanto, atuamos em diversas áreas, nomeadamente direito de trabalho, a parte de registros e notariado, nomeadamente registro predial, no que toca, por exemplo, uma compra e venda, celebramos o documento particular autenticado, e importa esclarecer aqui, porque a maior parte das pessoas não sabe, mas um documento particular autenticado de compra e venda, por exemplo, tem o mesmo valor jurídico que uma escritura pública. Portanto, Muito as bem. pessoas associam sempre à escritura pública, mas o documento particular autenticado é um documento válido Certo, certo. para a compra e venda. E conta-me um bocadinho da tua experiência durante o estágio. Portanto, o estágio que é essencial também para te dar o acesso à ordem. O que é que foi para ti o estágio? Foi um reforçar de conhecimentos? Foi tomar consciência de como, Como é a prática? como é a prática Sim. como é que é o dia a dia de um Exato, sim, solicitador? sem dúvida. O estágio, eu estagiei no escritório da doutora Rita Rocha, e foi essencial porque eu costumo dizer que nós saímos da licenciatura e pouco ou nada sabemos a nível prático. E, portanto, ter aprendido a dar os primeiros passos e a base prática com a doutora Rita e também com a doutora Sofia foi essencial. Portanto, agradeço muito porque existe espírito de equipa, existe profissionalismo, muito rigor, e acho que é tudo essencial na nossa área e em todas, no fundo. Pegando na palavra rigor, esta também é uma profissão onde o rigor está sempre em cima da mesa, certo? Ou não estivéssemos a falar de direito. Portanto, Sim, ou seja, exatamente. também é uma profissão onde a margem de erro será reduzida, correto? Sim, nós tentamos sempre que as coisas corram da melhor forma. Às vezes não passa tanto por nós, passa mais por os serviços públicos e às vezes o cliente não percebe isso, mas da nossa parte nós tentamos sempre fazer o melhor e também eu acho que aquilo que se distingue no nosso escritório é a celeridade, ou seja, há processos, nós costumamos dizer que às vezes somos ali o serviço de urgência, porque as pessoas quando chegam até nós têm sempre urgência e querem sempre as coisas para ontem e portanto nós tentamos entregar sempre esta parte, pronto, as coisas céleres. Boa. Então, deixa-me adivinhar, o número de telefone do vosso escritório é o 112. É
parecido. É parecido. Ok, muito bem. Então, na área, e sendo o escritório da doutora Rita também um parceiro da Envis, onde eu sou o diretor técnico, e temos trabalhado bastante em conjunto, nomeadamente na criação de empresas, também na cobrança de dívidas, um ponto importante, porque qual é a empresa que não tem dívidas para cobrar? Já estás por dentro dessa situação? Essa também é uma área que tu Sim, gostas de trabalhar? sim. Eu acho que lá no escritório, tanto a doutora Rita, a doutora Sofia e eu, todos gostamos da área de registros, portanto isso é bom porque temos ali um ponto em comum. Relativamente a essa parte de empresas, nós trabalhamos com vários escritórios de contabilidade, nomeadamente a NBIS, e prestamos serviços desde, por exemplo, a constituição de uma empresa, desde alterações que existam na empresa, como por exemplo a mudança de sede, a alteração do objeto, o aumento do capital social. Social, sim. E portanto tudo isso nós prestamos esse apoio às empresas de contabilidade e também até à dissolução da empresa, que infelizmente também ocorre, não é? E quanto àquela questão que referiste da cobrança de créditos, isso também é importante. Primeiramente, nós costumamos primeiro interpelar o devedor e depois, sim, avançar com uma carta e se as coisas não se resolverem através, por exemplo, de acordos de pagamento ou de confissões de dívida, avançamos então para a via judicial. Judicial. Ok. Então tentam sempre a via extrajudicial para Sim, tentar reclamar esse crédito. sim. Então, se não funcionar, é que avançam Entramos para a via judicial. com uma injunção, sim. Ok. Muito bem. Inês, o que é que esperas da profissão? Uma jovem acabada de chegar à profissão de solicitadora, o que é que esperas da profissão? Eu espero que cada vez mais exista reconhecimento e valorização por parte da sociedade no que respeita a esta profissão, portanto, dos solicitadores. Porque eu lembro-me quando ingressei na licenciatura, existia muito. Quando me perguntavam então, e em que curso é que estás? O que é que queres fazer? Eu dizia solicitadoria e surgia muitas vezes a questão de mas o que é que eles fazem? Isso é o quê em concreto? Ou então, esse é aquele que faz as partilhas, não é? Portanto, existir aqui um reconhecimento da nossa profissão acaba também por ser muito trabalho da nossa parte, não é? Enquanto profissionais, também fazer chegar essa parte Sim. às Cabe a vocês, pessoas. jovens, Exato. passar essa mensagem ao público e fazer com que também a profissão seja mais Claro, valorizada. exatamente. E também espero que exista uma maior colaboração entre colegas, entre também colegas advogados, porque acho que conseguimos chegar a um bom posto. Porque no fundo não são concorrentes, mas Não, podem ser todos sim, parceiros, no fundo trabalham todos na área do direito e a área do direito é uma área tão vasta que acho que dá para todos e se cada um se especializar em determinadas áreas, é isso acabam mesmo. por se complementar, não é, Inês? É isso mesmo, sim. Muito bem. E como não poderia deixar de ser, eu vou introduzir aqui um temazinho de impostos, Ok, ok? E um tema que está em cima da mesa desde agosto tem a ver com a isenção do IMT, do Imposto de Selo, na compra de habitações por jovens até aos 35 anos. Este também é um tema que eu já introduzi num dos meus podcasts, mas trabalhando vocês com o ato de compra e venda, explica-nos mais um bocadinho sobre este assunto, porque ainda continuam a existir dúvidas se efetivamente um jovem até 35 anos, quais são os pontos, os requisitos que exato, tem que sim. ter, além da idade, de até 35 anos, para que possa então comprar uma habitação isenta de IMT e Do de imposto de selo. imposto de selo, e penso que também de algumas taxas ou emolumentos. Sim, sim, já vou aí. Mas assim, os requisitos a nível geral é então ter idade igual ou inferior a 35 anos de idade.
Além disso, também é necessário que seja a primeira aquisição da habitação própria e permanente. Portanto, se já tiverem adquirido anteriormente, não poderão usufruir desta Tem que ser a isenção. primeira vez que adquirem uma casa. Exatamente. Não estarem dependentes a nível de IRS, portanto, têm que estar independentes. Certo? Ou seja, portanto, o jovem já não pode ser dependente do seu pai ou mãe. Exatamente. Okay? Além disso, não podem ter sido titulares de direito de propriedade ou de figura parcelar, ou seja, usufruto, nos 3 anos anteriores, ou seja, a data da transmissão ou nos 3 anos anteriores. Ok. E muitas pessoas aqui já podem não usufruir desta isenção. Então, uma dúvida, Inês. Se eu tiver uma herança, ou seja, se eu for herdeiro numa herança e essa herança tem uma casa, 2 casas, então eu, se me enquadrar nos requisitos, já não tenho direito a esta isenção? Tem direito, porque o facto de estarmos perante uma herança, se ela ainda estiver indivisa, não significa que vai ficar para ti aquela casa. Portanto, não és titular ainda daquele direito de seja, propriedade. Se eu tiver uma casa, mas ela ainda estiver em nome da herança indivisa, eu ainda não sou proprietário. Pode ficar para outro herdeiro, não é? Continuo a ter essa isenção. Exatamente. Só se já tiver havido partilha e me tiver calhado uma casa a mim, porque então eu já não entro nesta isenção de IMT. Exatamente, é mesmo muito isso. Bem, essa é uma dúvida que eu ouço muitas vezes. Sim, e também a questão que também nos surge muito no escritório é, vamos supor, um casal, um que tem 34 anos e o outro que tem 36, por exemplo. Ok, que já ultrapassou, portanto, a idade. A idade. No entanto, isto é feito, a isenção é individual, ou seja, aquele que cumpre com os requisitos que tem 34 anos, poderá usufruir da isenção. O outro, o cônjuge, já não está... Certo, ou seja, no fundo iremos ter aqui uma isenção parcial, onde temos 2 membros de um casal, por exemplo, em que um tem direito à isenção e o outro não tem direito à isenção. Exatamente. No fundo irão ter aqui que pagar apenas 50% do IMT Imposto de Selo. Sim, é exatamente. Isso? Sim. E relativamente às despesas de registro... também, e isto aqui não é muito falado, sim, que é os emolumentos da conservatória. Emolumentos da conservatória, exatamente. Portanto, o normal é, assim que existe a transmissão da propriedade, fazer o registro na conservatória. Muitas das vezes existe então o crédito à habitação, portanto as pessoas recorrem a créditos, existe uma hipoteca, e portanto os emolumentos da conservatória são 250 da aquisição mais 250 do registro da hipoteca. No entanto, com esta isenção, portanto, vão poupar aqui cerca de 500 euros, porque também é atribuída esta isenção de emolumentos da Quem tem direito à isenção do IMT também acaba por ter direito a esta isenção de emolumentos, quer do registro predial, quer do registro de hipoteca. É isso? Exatamente. Portanto, mais uma poupança. Conseguem poupar 500 euros e hoje em dia sabemos que para os jovens 500 euros são 500 euros. É muito bom. Inês, e outra dúvida que eu também vou lendo muito sobre este tema é qual é o valor da aquisição da casa? Há algum valor limite? Portanto, tem que ser... Posso comprar uma casa de qualquer valor e tenho sempre isenção de IMT, sim ou não? Tem que ser até 316.072 euros e, portanto, se passar isso, se exceder, portanto, vão pagar sobre o excedente do valor. Ou seja, vou pagar IMT, Imposto de Selo, apenas sobre o excedente. Exatamente. Ou seja, se eu comprar uma casa por 400 mil euros, eu tenho na mesma isenção de imposto até esses 316 mil. Sim, exatamente. Okay. Também é importante porque às vezes surge essa questão de mas se a casa custar 350 já não tem qualquer isenção? Tem na mesma. Tem na mesma, não é? Até aos 316 e mais uns cêntimos. Outra questão pertinente, e já que és contabilista, podes também ajudar a clarificar, porque quando nós estamos a fazer o documento particular autenticado de compra e venda, surge muitas vezes esta questão que é, então, e auditoras? E agora? Eu vou ser tributado nas mais-valias? Portanto, aqui a questão que coloco é,
se o valor a reinvestir é o montante total da venda ou é apenas o valor das mais-valias. Por isso é que um solicitador deve ter sempre um bom contabilista certificado por perto. Exatamente. Ok, essa também é uma dúvida muito pertinente, uma dúvida que me fazem muito nas minhas consultorias. O que é que eu tenho que reinvestir? É o valor da venda ou é apenas o valor da mais-valia? O valor a reinvestir é o valor da venda, é o valor da realização, ok? E não apenas o valor da mais-valia, que é o meu ganho nesse negócio de venda de um imóvel. Portanto, o valor a reinvestir, se eu quiser ficar isento do pagamento de IRS sobre a mais-valia, é o valor de venda. Exemplo, se eu vender uma casa por 150 mil, que me custou 100 mil, a mais-valia são 50 mil. Mas para eu ter isenção total dessa mais-valia, eu vou ter que reinvestir os 150 mil, que é o valor de realização. Há muito esta dúvida. Sim. E muitas vezes já havia a acontecer, as pessoas fizeram reinvestimentos apenas do valor da mais-valia. Uma dúvida que surge muito e que também me fazem muito esta questão, e não é a minha área, portanto vou falar contigo, e mais fizeste dissertação de mestrado na área do direito do trabalho, é esta: é ou não obrigatório fazer um contrato de trabalho reduzido a escrito? Ou seja, o contrato de trabalho tem que ser escrito ou pode ser verbal? Eu acho que é uma dúvida transversal, tanto de empregadores como de funcionários. O que é que tens a dizer sobre isto, Inês? Não tem que ser reduzido a escrito e, portanto, nesses casos, quando não é reduzido a escrito, entende-se que estamos perante um contrato de trabalho sem termo. Então é melhor. Para o trabalhador, sim. Para o trabalhador, exatamente. Depende das perspectivas. Muitas vezes um trabalhador tem medo porque a entidade empregadora não lhe deu um contrato a assinar. Sim. E no fundo, então quer dizer que é melhor. Sim, estão protegidos no fundo. Porque no fundo, se não assinaram nada, significa que estão, no fundo, efetivos. Exatamente. Porque se lhe dessem um contrato a termo a assinar, então era só para aquele período. Era só por aquele período de tempo. Portanto, vamos desmistificar o facto de um contrato de trabalho pode ser verbal e até acaba por ser mais vantajoso para o trabalhador. Muito bem. Inês, o que é necessário para ser um bom solicitador? Persistência. Mário, há quantos anos és contabilista certificado? 13. Okay. Inês, manhãs produtivas ou noites? Manhãs, sem dúvida. Quando eras criança, o que é que sonhavas ser em adulto? Agricultor. Muito bom! Era o meu sonho de criança. Termina assim o nosso podcast de hoje com a nossa convidada Inês Teixeira, a quem eu agradeço, e é sempre um gosto de falar com a Inês. Obrigada eu. Uma menina de sorriso fácil, e até ao próximo episódio de Terapia Fiscal.